paz do Senhor. Nesse vídeo nós vamos estar concluindo a matéria de hermenêutica que a gente já estudou no vídeo anterior, que vai estar aqui na descrição para quem ainda não assistiu. Então, o que nós estudamos no vídeo passado? Nós conhecemos qual é a área da hermenêutica, né? Hermenêutica, que é a arte de interpretação. Então, quando nós temos os textos bíblicos que foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo, apesar de inspirados pelo Espírito Santo, foram escritos em uma cultura diferente, em idiomas totalmente diferentes do nosso. Então, os teólogos acharam por bem de introduzir essa ferramenta nos estudos das Sagradas Escrituras, para que o leitor venha ter um melhor entendimento das Sagradas Escrituras, porque as traduções, com o tempo, elas foram perdendo o seu sentido mais direto do texto, porque quando o autor escreve, ele está escrevendo de uma forma direta, mas quando você vai traduzindo de um idioma para o outro, às vezes quando o tradutor vai escolher algumas palavras, deixa o texto um pouco engessado, e o papel da hermenêutica é fazer com que esse texto se torne o mais claro possível, para que o leitor tenha um bom entendimento. Então, nós vimos também na aula passada dos abismos que os textos bíblicos nos apresentam, que são culturais, linguísticos, são vários abismos que se apresentam. A hermenêutica ela trabalha em conjunto com outras ferramentas. A exegese, por exemplo, que ela transmite o sentido direto do texto. Qual é o sentido que o autor estava querendo dizer com o texto? A ferramenta da exposição ela tem o objetivo de expor o texto, ou seja, ela pega todo o sentido do texto através da exegese, e ela vai expor juntamente com a exegese todos esses pontos. Mas, por exemplo, quando você vai à igreja e ali você escuta uma pregação, você escuta uma ministração das Sagradas Escrituras, ali, por exemplo, se lê um versículo, o que você vai fazer? Você vai expor, você vai expor qual o sentido do texto, o que se pode aprender com o texto, o que se pode extrair do texto. Isso nós chamamos de exposição. Nós temos também a homilética, que é as formas de você transmitir esse texto. Você tem várias formas de pregação. Outra ferramenta da hermenêutica é a pedagogia. Onde entra a pedagogia? A pedagogia é a arte de ensinar. Então, são os mecanismos que você utiliza para ensinar o texto, através, por exemplo, de ilustrações, através, por exemplo, de você expor o sentido de uma palavra, o significado, porque às vezes o texto está numa linguagem muito engessada, e aí você vai ali, pega o dicionário e traduz uma palavra que talvez uma pessoa tenha dificuldade de entender o texto, por algumas palavras que estão presentes ali que não está no seu cotidiano, não está numa linguagem popular. Então, o que o sentido pedagógico do texto? É você fazer com que as pessoas consigam aprender o texto na sua forma original. Essas ferramentas que você pode estar usando para estar aplicando o texto para que ele possa ser compreendido. A segunda função é explicar o verdadeiro sentido do texto. Por exemplo, você tem na Bíblia textos que estão direcionados para pessoas específicas, para tempo específico, e que você não consegue, por exemplo, aplicar nos dias de hoje. Ou seja, os textos que falam em circuncisão, Paulo ele é muito enfático em abordar esses pontos,
que não é necessário que os gentios venham a se circuncidar, ou seja, os textos que falam sobre circuncisão, eles estão tratando de uma época específica e de um povo específico, né? E esse é um dos papéis da hermenêutica, né? Explicar o verdadeiro sentido, qual que é o objetivo do autor com aquele texto, para quem ele está sendo destinado, para que ele venha a ter o maior proveito. A terceira função da hermenêutica é transpor os abismos do texto entre o leitor, né, e o texto. Então, é onde você vai, por exemplo, abordar as traduções na sua origem, né, nos textos originais, para você compreender, por exemplo, qual era o verdadeiro sentido do texto, né, qual era, né, a essência, né, da comunicação do autor, o que ele realmente, na raiz ali, né, do seu argumento, o que ele estava querendo dizer, o que ele estava querendo transmitir. Então, às vezes você consegue ter entendimentos diferentes e sentido diferente no mesmo texto, abordando, né, de forma mais enfática os textos originais, por exemplo, no hebraico, no grego. Quando você pega o texto, traz o texto para o original, né, e nós que estamos com uma versão que foram traduzidas por várias vezes e acabou às vezes ficando mais engessado do que o texto original, então o papel, né, da hermenêutica é romper esse abismo, né, indo na origem do texto. Você tem comentários bíblicos, você tem livros que trazem um sentido arqueológico, né, de textos específicos, você tem, né, estudos culturais, né, que todos esses estudos eles vão ajudar, né, a compreender, né, o verdadeiro conteúdo. Então, essa parte da hermenêutica, né, de exploração de conteúdos, né, ela traz todos os materiais auxiliares. Lógico que a Bíblia, né, ela é a verdade absoluta, e todas essas ferramentas que estão disponíveis, comentários bíblicos, dicionário, atlas, né, todas essas ferramentas, elas têm um papel secundário de auxiliar, né, na compreensão do texto. A hermenêutica, ela apresenta 3 etapas, né? A primeira etapa é a etapa da observação. Na observação, você observa, né, o sentido do texto, cada palavra do texto, né? Então, você vai observar. Talvez você, por exemplo, está lendo um determinado versículo, você vai ali ler o contexto, né? Você vai, às vezes, ler um capítulo anterior, um capítulo posterior, para entender melhor, né, aquela origem. Você, por exemplo, vai usar os textos de referência que estão falando a mesma coisa, né, em outros livros da Bíblia. Então, essa é a parte da observação do texto, né? Tudo que você consegue, né, adquirir para observar o texto e pontuar todos os detalhes, pontuar, né, todo o argumento do texto, do autor, né? Então, essa é a primeira etapa. Depois, né, que você reúne todos os detalhes, você reúne todos os argumentos do texto, aí chega a parte que é uma das partes, né, que é mais trabalhosa, né, porque você pontuar as dúvidas, pontuar os acontecimentos do texto não é difícil. O difícil é você compreender. Aí entra o papel da interpretação. A interpretação, ela tem um papel, né, de observar, né, qual era o verdadeiro sentido, por exemplo, daquela palavra ali no texto, né, qual é o sentido do acontecimento, o que se explica, né, segundo os acontecimentos que estão se desenrolando no texto, né, onde você deve ir, por exemplo, para entender, né, aquele contexto. Às vezes você tem que ir lá na origem. Por exemplo, quando você vai estudar a história do povo de Deus no cativeiro, deve entender, né, primeiramente, os acontecimentos que, né, foram sucedendo, que provocaram a ira de Deus contra o seu povo, contra o povo de Deus, né, e os acontecimentos que se explicam a chegada desse ponto.
onde o povo entristece a Deus, ou seja, os reis, tanto de Israel quanto de Judá, começam a se afastar do propósito que Deus tinha para eles, começam a adorar falsos deuses. Para você entender, né, o verdadeiro sentido do cativeiro, por exemplo, você tem que voltar lá atrás na história, né, dos reis, né, que provocaram tudo isso, ou seja, você vai ali, pega a história dos reis de Judá e de Israel, né, que se voltaram, né, para as nações vizinhas e aprenderam com eles a cultuar os falsos deuses. Então eles começam a atrair a ira de Deus sobre a nação de Israel conforme esses comportamentos, né? Eles começam também a não cumprir algumas determinações, né, que Deus fez para eles ali no Pentateuco, né, que era você, por exemplo, deixar a terra descansar, né, a cada 7 anos, né, você tinha aquele ano sabático, e depois de 50 anos, né, você tinha que reaver, por exemplo, se uma pessoa tinha perdido, né, todos os seus bens para uma dívida, por exemplo, impagável, então ela tinha que entregar todo o seu patrimônio como pagamento de dívida. Mas quando inteirava 50 anos no jubileu, ela tinha, né, a sua liberdade, ou seja, ela não poderia servir mais do que aqueles 50 anos. E tudo que era seu era devolvido. Então o que acontece? O povo de Israel começa a deixar de cumprir essas determinações. Então, com isso, né, a ira de Deus vem sobre eles e eles, né, são levados para o cativeiro, né? Então, isso mostra para nós, né, que tudo precisa ser avaliado na base, né? E esse é o papel da interpretação, né? É você ir ali e entender as motivações que levaram aos acontecimentos. Com isso, você vai entender muito melhor o texto. Um dos exemplos, por exemplo, né, que você pode observar no contexto histórico e cultural, né, que é bastante interessante, é quando você, por exemplo, vamos pegar aqui, né, uma parábola, a parábola do semeador. É quando você vai analisar a história da parábola, o contexto, né, por exemplo, quando a palavra de Deus diz, o semeador saiu a semear, né, quando ele diz, algumas sementes caíram, né, à beira do caminho, outra semente caiu, né, em pedregais, né, em lugares que havia pedras, outras sementes nos espinhos, outras caíram em terra fértil. Né? Então a gente pensa assim, esse semeador parece que ele está meio sem noção, porque nós estamos acostumados a uma realidade aqui que quando você vai plantar, você ara a terra, né, você prepara, cultiva a terra para que o aproveitamento da semente seja o melhor possível. Né? E nós vemos, esse semeador ele sai jogando semente à torta e à direito, né? Mas o que acontecia? Né? Por exemplo, quando você vai estudar a fundo as parábolas, a forma de semeadura, por exemplo, principalmente na Galileia, né, que era um lugar fértil, né, por causa do Mar da Galileia, que na verdade era um lago, né? Então, eles sempre semeavam ali, né, nas margens do Mar da Galileia, e ali a forma de semeadura era totalmente diferente da nossa. O semeador, quando ele ia semear, né, ele jogava as sementes ao vento, e o vento ele espalhava essas sementes. Então, ele não tinha controle se essa semente cairia algumas em espinhos, algumas na beira do caminho, algumas, né, em lugar onde havia pedras. No caso, por exemplo, das sementes à beira do caminho. Quando você pega, né, esse contexto, parece que é uma coisa bem... Quando você pega, por exemplo, as sementes que caíram à beira do caminho, parece... É uma coisa meio sem lógica, porque ninguém vai jogar, né, semente no caminho. Mas os caminhos que nós estamos acostumados hoje, são as estradas, são totalmente diferentes dos caminhos daquela época. Porque as estradas que nós estamos acostumados hoje, com pavimentação, elas foram inventadas pelos romanos. O Império Romano, naquela época, estava com um pouco mais de 100 anos de fundação. Então, você não tinha estradas naquela época. Se tivesse, era apenas de províncias para províncias que ligassem, né, essas províncias a Roma.
mas o comum, né, era que as pessoas transitassem, né, entre trieiros, né? Era lugar onde as pessoas passavam e ia ficando, né, aquelas marcas, né, que iam sendo abertas no solo, né, conforme as pessoas iam passando. É interessante quando você olha para essas curiosidades do texto, porque faz todo sentido. E a última parte, que é a principal para nós hoje, porque o fato de nós, né, ler a Bíblia, né, entender a história e compreender todos os seus pontos é com o único objetivo, é da nossa aplicação. Né? A Bíblia hoje, né, ela existe única e exclusivamente, não é para que nós venhamos saber todos os acontecimentos históricos apenas, né? Mas o principal objetivo da palavra de Deus é que nós venhamos aprender, né, com os erros dos outros e não praticar aqueles erros, e com os acertos, né, com as pessoas que foram exemplo para nós, que nós possamos seguir esses exemplos. Então, né, o verdadeiro sentido da Bíblia, né, é a aplicação. Então, quando você vai estudar um texto, né, ou seja, você primeiro observa todos os pontos do texto, depois você interpreta o texto e depois você aplica o texto, que é a parte mais importante. Porque não adianta você estudar o texto, ficar um tempo pesquisando, aprendendo, né, e depois interpretando e não aplicar. Né? Então, esses são os três, né, as três etapas da hermenêutica: observação, interpretação e aplicação. Né? Ela deva ser feita de forma completa, esses três pontos, para que ela venha cumprir, né, o seu verdadeiro objetivo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Esse texto, né, a palavra manejar, no original, no grego, né, é utilizada a palavra otortomulta. Né? Esta palavra, né, tem o sentido de aprovado, e também a palavra documo. Documo carrega o significado de uma moeda. Desta forma, percebemos que o apóstolo Paulo assemelha o pregador a uma moeda que soa legítima. Ou seja, o que ele está falando para Timóteo: seja legítimo, né? Seja um homem valoroso. Manejar remete à construção de tendas, né? Onde o verbo ali, né, manejar, ele estava utilizando, né, nos contextos de cortar, né, corretamente as peles de animal que se utilizava na fabricação de tendas, onde o corte de pele de animais deveria ser perfeito, né, para que a costura fosse perfeita. Né? Então, ortotomulta é uma combinação de reto, de orto, e cortar, tomeu. Né? Ou seja, qual é o objetivo de Paulo, né, a abordar tudo isso? No seu argumento original, ele está falando para Timóteo: Timóteo, olha, você deve entender muito bem a palavra de Deus, que assim como eu fabrico tendas, né, você tem que entender o que você está fazendo. Quando você for fazer os cortes, quando você for, né, expor a palavra de Deus, tem que ser com precisão, tem que ser fiel aos textos sagrados, né? Ou seja, você tem que abordar tudo, né, conforme a palavra de Deus, né, está dizendo. E a hermenêutica tem algumas restrições, né? Por exemplo, para você interpretar a Bíblia corretamente, né, você tem que ser uma nova criatura, né? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus nos diz: nos quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o homem natural, né, o homem deste mundo que não conhece a Deus, né, ele não tem, né, uma mente apta para entender, né, a palavra de Deus. Porque quando você está lendo a palavra de Deus, né, se você não tiver revelação, você está lendo apenas um livro comum. Mas com a revelação do Espírito Santo, né, esse texto se torna
poderoso para transformar sua vida, né? E ali você também, né, vai receber revelações, ou seja, você está lendo ali e o Espírito Santo está te fazendo compreender aquele texto que talvez uma pessoa que estivesse lendo apenas por ler sem a revelação do Espírito Santo teria entendido o texto apenas como algum texto histórico antigo e não veria nenhum sentido no texto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural ele não consegue compreender os propósitos divinos, né? Então, por isso que Jesus ele sempre utiliza as parábolas para falar, né, do reino de Deus. É uma ótica totalmente diferente à ótica humana. Então, o homem natural ele tem dificuldade de compreender, né, o verdadeiro sentido, né, da vida, o verdadeiro sentido do reino de Deus. O homem natural não é que ele não tenha condições, né, intelectuais de entender o texto. É uma condição espiritual, ou seja, ele tem a condição, né, intelectual de ler o texto, compreender algumas verdades humanas que estão ali, por exemplo, culturais e morais, só que, né, ele não tem a capacidade espiritual de assimilar essas verdades espirituais e essas verdades transformar o seu entendimento, né? Porque se ele não tiver revelação do Espírito Santo, ele vai ler essas verdades, ele pode até achar interessante, né? Mas não vai ter mudança de mentalidade, não vai ter mudança de atitude. E uma das lições, né, que a hermenêutica nos deixa, nós devemos ter isso como base, né, é que nenhum de nós é um intérprete infalível das Sagradas Escrituras. Nós somos seres humanos e somos sujeitos a erro, né? Por mais que o Espírito Santo de Deus nos revele, né, é sempre bom a gente, né, compartilhar aquilo que a gente está entendendo da Bíblia com pessoas que às vezes têm uma maturidade espiritual maior que a nossa, né? É sempre bom você utilizar ferramentas, né, como comentário bíblico e você não ficar, por exemplo, apenas em um tipo de autor de comentário, uma linha semelhante. É bom você ter várias fontes, você ter compartilhar vários tipos de interpretação, para que você não venha cair em erros de interpretação, que pode custar, o verdadeiro entendimento do texto. Muito obrigado, né? Essa é a nossa conclusão da matéria de hermenêutica. Agradeço a você que esteve até aqui, né, aprendendo com a gente, né? Se você gostou, né, dá o seu joinha aí, né, compartilhe com alguém, né, e se inscreva no canal. Muito obrigado.